Boa noite. Boa noite só para quem está aqui. Boa noite. Tem uns que não estão ainda, foram arrebatados, estão em espírito e em verdade adorando ao Senhor, né? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Essa palavra eu já tive a oportunidade de ministrar no sábado e nos cultos da manhã, aqui, não nesse final de semana, mas em outros finais de semana. Então, talvez você possa já ter assistido essa palavra na internet ou em outro culto. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é transformadora e ela tem uma revelação nova a cada dia. Amém? Amém, gente? Obrigado. Eu estou aqui, era para ser o pastor Yuri que ia pregar hoje, mas ele está com a garganta inflamada, e foi só porque eu ri dele, eu também estou com a garganta inflamada, né? Aí, então, eu não posso gritar muito, assim, só um pouco, tá? Só vou gritar nas horas estratégicas. Esse texto é um texto muito poderoso, é um texto que mexeu muito comigo quando eu o li, eu já li outras vezes, mas quando o Senhor me trouxe essa palavra, assim, foi algo que mexeu com a minha identidade cristã, com a minha maneira de interpretar algumas coisas, e o Senhor ele tem ministrado isso. O Senhor tem desafiado a mim, tem desafiado a igreja a termos mais passos de fé, a termos atitudes de fé. É fácil você ter fé em coisas simples do dia a dia. Por exemplo, se o seu carro furou o pneu, você não precisa ter fé para saber que tem um step, a menos que você seja irresponsável e não tenha um step, né? Lá no porta-mala. Então você não precisa ter fé para isso, você simplesmente sabe que lá tem o pneu, né? Você não precisa ter fé para pensar que você vai chegar na sua casa e você vai ter uma vaga na sua garagem para estacionar, porque a vaga é sua, a garagem é sua, então você pode estacionar lá. Mas há algumas situações da nossa vida em que exigem uma fé diferenciada, uma fé que não vem de nós mesmos, uma fé que só pode vir de Deus. Só Deus pode ministrar essa fé, só Deus pode dar essa fé para mim, para que eu e você tenhamos essa fé. Tem algumas atitudes, algumas adversidades que nós passamos no dia a dia, que nos fazem às vezes duvidar, nos fazem descrer, não em Deus, mas a duvidar das coisas que vão acontecer, das promessas de Deus para as nossas vidas, e muitas vezes nós não desfrutamos, não vivemos as promessas de Deus para as nossas vidas, não vivemos o melhor de Deus para nós, por causa de algumas dúvidas que surgem, por causa das adversidades, por causa que, como Pedro, quando ele andava sobre as águas, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento, a olhar para as circunstâncias, a olhar para as adversidades. Mas o Senhor, Ele quer ministrar no meu coração, Ele quer ministrar no seu coração, Ele quer que nós saiamos daqui com um novo entendimento, nós saiamos daqui não apenas sabendo o que é fé, mas praticando fé, mas vivendo fé e andando de fé em fé, de obra em obra, de vitória em vitória no Senhor Jesus. Amém? Amém. Marcos 5, versículo 21 em diante. Eu vou falar agora desse texto, algumas características de uma pessoa que crê. O título dessa palavra é Tão Somente Creia. Se você só quiser lembrar o título, já está bom. Tão Somente Creia. Às vezes você pensou e vai acontecer algumas coisas, no momento de dificuldade, quando você estiver passando por um problema, uma adversidade na sua casa, na sua família, você fala, como que era aquela palavra de fé? Jesus disse, não tenha medo, tão somente creia. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a realidade em que os seus olhos, em que você está aparecendo em sua frente, tão somente creia, porque o nosso Deus é mais poderoso do que qualquer dificuldade, o nosso Deus é mais poderoso do que qualquer outra coisa. O título na minha Bíblia para essa palavra é o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Ele tem poder sobre tudo. Quem tem poder sobre a morte, sobre a enfermidade, quem tem poder sobre a vida, tem poder sobre todas as coisas. Só quem venceu a morte pode dar vida.
nenhuma outra entidade, nenhum outro Deus, nenhuma outra coisa morreu e ressuscitou, nenhum. Mas o nosso Deus não está pregado numa cruz. O nosso Deus se entregou sim, Ele se humilhou, Ele se deu por nós, mas Ele ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter esperança, e esperança de vida, e vida em abundante, amém? Está fraco esse amém, gente, mas vocês vão melhorando com o tempo. Parece que tem uns palmeirenses aí, estão meio tristes. Os palmeirenses me mandaram a mensagem no começo do culto assim, que aí, quanto está o jogo? Daí, acho que estava 2-0 para o Palmeiras, né? Aí, de repente, pararam, acabou o celular dos caras quando o Flamengo fez 4-2, eu não entendi. Marcos 5, 21 até em diante. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. A primeira característica que esse texto nos dá de um servo, de uma pessoa que crê, uma pessoa que tem fé, uma característica de alguém que vive na fé, que anda de fé, de vitória em vitória, na fé com Deus, fé em Jesus, é que era uma pessoa humilde. Humilde. Aqui o texto nos fala sobre um homem chamado Jairo. Jairo era uma pessoa influente. O texto fala que ele era o quê? O chefe da sinagoga. Ele era uma pessoa influente ali naquela região, naquela cidade. Mas Jairo teve uma atitude de humildade. Jairo, ele tinha influência em todas as áreas da sociedade pelo cargo dele. Como ele era o chefe da sinagoga, ele agia como se fosse não um juiz, eu falei, até no culto eu falei juiz, mas depois eu corrigi. Ele era como se fosse um conciliador de justiça ali naquele local. Por quê? As pessoas haviam problemas de relacionamento. Mudou aqui, está invadindo o meu terreno, ou fez isso, ou fez aquilo. As pessoas iam na sinagoga para resolver. E eles procuravam, e Jairo, como chefe da sinagoga, ele tinha autoridade para resolver isso, para falar: olha, você está certo, você está errado, vocês têm que dividir, ou você tem que fazer isso, essa é a conduta que vocês têm que tomar. Ele também, ele tinha influência sobre o comércio, sobre todas as lojas da região ali, porque ele era o chefe. Ele ajudava também a reger a ordem da cidade. Ele coordenava tudo ali naquela cidade. E ele também ajudava, auxiliava no templo. Ele auxiliava as pessoas no templo, quando elas iam ofertar, quando elas iam ao templo, ele estava ali, ele entendia sobre tudo. Ele entendia sobre lei, ele entendia sobre enfermidades, porque às vezes as pessoas iam até os sacerdotes e mostravam as suas enfermidades, o sacerdote falava o que a pessoa deveria fazer. Então Jairo era uma pessoa muito influente. Jairo conhecia todas as autoridades. Jairo se relacionava com as autoridades daquela época. Ele se relacionava com os médicos, ele se relacionava com os sacerdotes, ele se relacionava com os governantes daquele local, ele se relacionava com todo mundo, ele tinha muita influência. Agora pensa comigo, sua filha, 12 anos, muita vida pela frente, muitos sonhos, muita coisa não realizada ainda, você está vendo ela crescer, ela ainda é uma criança, aí você tem sonhos para ela, você tem projetos para ela. E Jairo tinha projetos para a filha dele. Ele olhava, mas aconteceu algo. Aconteceu uma adversidade, uma enfermidade sobre a vida dessa menina. Uma enfermidade que era de morte. Essa menina ficou gravemente, não ferida, mas era uma enfermidade grave, a ponto de levá-la à morte. Jairo conhecia os médicos, conhecia os sacerdotes, conhecia todo mundo. E eu imagino que ele deve ter feito de tudo para curar essa menina. Ele não deve ter ficado olhando para ela e falando assim: será que vai sarar? Será que não vai? Será que ela vai ser curada? Não, ele deve ter feito muitas coisas. Ele deve ter procurado as pessoas. Mas a atitude de Jairo foi uma atitude de humildade. Como o pastor Odilon falou na conferência do MDA, que humildade não é você se rebaixar. Humildade não é você falar: eu sou tão pequenininho, eu não tenho nada. Não, humildade é você saber reconhecer as qualidades do outro. E Jairo, numa atitude única, uma oportunidade única de humildade, ele reconheceu
a única autoridade sobre a vida e sobre a morte, sobre a enfermidade e sobre a cura. Jairo olhou para Jesus e ele viu Jesus e ele falou: esse homem tem poder, é nele, ele pode, ninguém pôde, não foi sacerdote, não foi médico, ninguém pôde cuidar da minha filhinha, mas esse homem, ele é diferente, ele é diferente, porque a reputação de Jesus antecedia quando ele ia. A reputação dele ia à frente dele. Quando ele ia chegando numa cidade, as pessoas já vinham falando: olha, aquele homem que cura, aquele homem que faz isso, aquele homem que fala sobre vida, e ele fala sobre vida eterna, ele fala umas coisas que a gente nem entende direito, ele está vindo aqui. E o texto fala que a cidade, que muitas pessoas daquela cidade já estavam esperando Jesus na praia, quando Jesus estava vindo. Jairo não ligou para as pessoas. Ele é um homem importante, um homem conhecido naquela região. Ele não ligou para a reputação dele. A palavra diz que o quê? Que ele se ajoelhou, que ele implorou para Jesus. Ele falou: a minha filhinha, é a minha filhinha, é ela. Eu e você, nós vivemos o melhor de Deus, nós vivemos os milagres em nossas vidas, quando nós clamamos com intensidade, quando nós somos humildes perante o Senhor, quando nós admitimos: Deus, eu não posso mais fazer nada, salva minha filhinha, eu não posso mais fazer nada, muda a minha história, muda essa realidade, nas minhas forças não dá, na minha influência não dá, eu não sei mais o que eu posso fazer, eu não tenho mais o que fazer, mas o Senhor tem. É o Senhor quem tem autoridade sobre a vida e sobre a enfermidade. O Senhor pode todas as coisas. Continuando o texto, versículo 24 em diante. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. A primeira característica de uma pessoa que crê é que ela é uma pessoa humilde. A segunda característica que o texto nos mostra de uma pessoa que crê é que ela é uma pessoa inconformada, é uma pessoa inconformada. Agora o texto nos mostra uma nova personagem. Primeiro que Jairo, ele além de humilde, ele também era inconformado. Ele não aceitou a realidade daquela menina, ele não aceitou a situação, a adversidade, ele não aceitou, ele se humilhou porque ele não se conformava, porque ele não aceitou aquilo. E agora surge um novo personagem, essa mulher, uma mulher que havia 12 anos, ela sofria de uma doença terrível, que era uma hemorragia. Essa mulher, o texto diz que ela gastou tudo o que ela tinha, que ela gastou todos os recursos que ela tinha atrás dessa cura. Foram todos os recursos. Ela gastou dinheiro, ela gastou influência, talvez ela perdeu os seus amigos, ela perdeu tudo, os seus relacionamentos, tentando ser curada. Essa mulher era uma mulher doente, era uma mulher rejeitada, porque nesse contexto, uma mulher quando estava no seu período menstrual, ela deveria ser isolada da sociedade, ela deveria sair de perto das pessoas, porque ela era uma pessoa impura. Ela era impura pela sociedade. E a palavra diz que quem tocava nessa mulher também era considerado impuro. E se ela tocasse em alguém, também essa pessoa seria considerada impura. Então, ela era uma pessoa isolada, excluída, vivia às margens da sociedade. Ela era uma moça sem amigos, sem família, envergonhada, empapada, cheia de lençóis envoltos para tentar conter aquele fluxo que não parava, aquela menstruação que não parava. Uma mulher suja, uma mulher envergonhada, uma mulher que não poderia se casar. Ela não podia se casar. Como que ela ia se casar? Como que ela ia ter uma família? Como que ela ia ter vida? Ela não podia nem ter amigos. Ela não podia nem tocar nas pessoas. Como?
que ela poderia ter uma vida. E fora que a sua vida estava sendo sugada, porque como ela tinha um derramamento de sangue, um fluxo de sangue contínuo, a sua energia, talvez essa mulher já era uma mulher anêmica, sem energia, sem vitalidade, não tinha mais ânimo para nada. Aí eu te pergunto, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Você tem uma pessoa, talvez que esteja passando por isso. Não, você não tem uma enfermidade carnal, mas talvez na sua vida espiritual, a sua energia tem sido tomada, tem sido tirada de você, o seu ânimo, a sua vontade. Você é uma pessoa que tem se tornado cada dia mais anêmico, por causa de uma enfermidade que talvez não seja nem da carne, mas espiritual. E essa mulher, ela teve coragem, ela era inconformada, porque ela não aceitou essa realidade, mesmo sem energia, mesmo talvez desanimada, mesmo cansada, mesmo com toda a circunstância, ela falou, não vou aceitar, eu não vou aceitar, é Jesus, esse homem tem curado muita gente, esse homem tem mudado a história de muita gente por onde ele tem passado, a minha história, ele também pode mudar, eu já gastei, eu já tentei, eu já fiz, eu já gastei tudo que eu tinha, eu não consigo mais por mim mesmo, mas esse homem, ele tem poder, esse Jesus, ele tem poder para me curar, ele curou um monte de gente, então a minha ele vai curar também. Ela não aceitava, ela não se conformou com a situação que não foi ela que procurou, não foi ela, foi uma situação imposta, foi uma adversidade que ela não procurou, ela não era uma consequência de nada, era apenas uma enfermidade que ela estava passando, mas essa mulher, por causa dessa enfermidade, ela era uma pessoa excluída, ela era uma pessoa sozinha, ela era uma pessoa isolada, e Deus não quer isso para mim nem para você, Deus não nos quer tristes, Deus não nos quer isolados, Deus não nos quer sozinhos, Ele nos criou para vivermos em comunidade, para vivermos em comunidade com os nossos irmãos e com Ele. Aí Jesus precisou interferir. A palavra de Deus diz, vamos lá, versículo 27 em diante. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, havia saído virtude, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A bênção de Deus, o milagre de Deus para a minha vida e para a sua vida, a resposta da nossa oração, a resposta para o nosso sentimento de inconformismo é imediatamente. Jesus, essa mulher, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela imediatamente foi curada. Jesus não é um Deus para amanhã, Ele é um Deus de hoje, Ele é um Deus que tem operado, Ele tem sarado, Ele tem agido imediatamente. Mas algumas coisas acontecem que não nos permitem viver a plenitude da cura, a plenitude da bênção, a plenitude daquilo que Deus tem para nós. A terceira atitude dessa mulher e de uma pessoa que crê é que ela é uma pessoa corajosa. Corajosa. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter muita coragem para vivermos o que Deus tem para nós. Essa mulher, como eu já disse, ela era uma mulher excluída, ela era uma mulher isolada, ela via aquele fluxo de sangue ali, ela era impura, ela era imunda, suja. Imagina como que essa mulher se sentia durante 12 anos com essa enfermidade, 12 anos. E eu imagino que quando ela foi tocar em Jesus, ela não apenas pensou que
a fé dela, que ela, se ela tocasse, ela ia ser curada. Mas eu imagino que ela foi no meio da multidão. Ela foi escondida para não ser reconhecida. Ela foi escondida e ela pensou, se eu só tocar, se eu tão somente tocar nas vestes dele. A palavra fala que ela foi por trás dele para não ser vista, para não ser percebida. E ela não tocou nele, ela tocou no manto dele. E essa mulher pode ter pensado, se eu tocar só no seu manto, eu não vou contaminar ele. E quem sabe eu serei curada. Se eu só tocar, eu não preciso que ele fale nada, eu não preciso que ele vá na minha casa, eu quero apenas tocar nele. Muitas pessoas estavam apertando Jesus, muitas pessoas estavam encostando em Jesus, mas apenas uma pessoa tocou em Jesus, essa mulher. E não foi a mão dela quem tocou em Jesus. Antes que a mão dela tocasse em Jesus, a fé dela já havia tocado. Foi a fé dela quem tocou em Jesus. A fé dessa mulher produziu algo novo, algo diferente de tudo que havia acontecido até agora. A fé dessa mulher tirou virtude de Jesus. Jesus sentiu que havia saído virtude, e uma virtude que tinha poder transformador. Virtude, é isso. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter fé, para que a nossa fé extraia a virtude de Jesus, virtude do Mestre. Jesus, ele tem passado por aqui, os céus estão abertos sobre a nossa igreja, os céus estão abertos sobre a nossa cidade, já tem acontecido, a palavra já foi liberada, essa terra é nossa, essa bênção é nossa. Nós já temos que só apenas conquistar. Se nós tão somente tocarmos em Jesus, isso vai acontecer, um milagre vai acontecer. Isso não é profetada, isso não é aquela profetada que eu olho aqui, olha querido, se você tiver fé, o seu carro novo vai sair, a sua casa vai ser trocada, o documento. Não, isso é pouco, isso é pequeno, isso não é nada, nada perante Deus. Nós pedimos para Deus um milagre de uma casa, de um carro, isso não é nada. Você está humilhando Deus, você está envergonhando Deus. Quando você pede isso, nós temos que pedir aquilo que é maior, nós temos que pedir aquilo que é grande, nós temos que pedir a salvação, nós temos que pedir a nossa cidade, nós temos que tomar essa cidade que tem sido entregue nas mãos de Satanás, nas mãos do inimigo. Essa cidade nós temos que transformar essa realidade, assim como era na igreja de Atos, que eu acho lindo, quando em Atos a igreja estava se aproximando de uma determinada cidade, e uma autoridade falou, quem são esses que têm colocado o mundo de cabeça para baixo? Esse sou eu e esse é você. Nós temos que colocar o mundo, mudar a realidade. Não importa se a televisão tem vomitado, é vômito mesmo, é nojeira que a televisão tem colocado na cabeça das nossas crianças, dos nossos idosos, dos nossos adultos, de todo mundo. É isso, a escola tem ensinado ali, princípios demoníacos para as nossas crianças, princípios que pegam a palavra de Deus e tratam como se fosse nada. A realidade, a internet, o acesso, isso tem destruído essa geração. Essa geração não são as crianças, adolescentes, essa geração é todo mundo, é o adulto, é a criança, é o adolescente. Mas nós, como igreja de Cristo, não podemos nos contentar com pouco, não podemos ter uma fé pequena, uma fé mesquinha. A nossa fé tem que ser grande, porque o nosso Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem poder sobre todas as coisas, e não há nada que seja maior, não há nada que possa parar a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, essa igreja transformadora, essa igreja poderosa. Mas Jesus, ele fez o seguinte, essa mulher, a fé dela tocou em Jesus, a fé dela extraiu virtude de Jesus. E Jesus, ele fez algo diferente. Ele parou, e o milagre já havia acontecido. Preste atenção. Essa mulher, quando ela tocou no manto de Jesus, o que fala? Que ela imediatamente foi curada. Imediatamente ela foi curada. Mas Jesus, ele queria fazer mais. Jesus, ele parou tudo. Ele não queria apenas, isso é pouco, como eu falei para você, ele não queria apenas um milagre. Ele não queria apenas fazer que ela se curasse de uma doença. Isso é pouco. Ele olhou para essa mulher excluída, essa mulher isolada, essa mulher sozinha, e ele quis mostrar para todo mundo. Ele quis mostrar para Jairo
para Jairo, para as pessoas que estavam em volta, para você, para que eu possa aprender que ele não ligava, que ele não se importava apenas com a filhinha daquele homem tão poderoso, mas ele se importava com essa filhinha de alguém anônimo, com essa moça que já estava sofrendo há tanto tempo. Jesus estava observando, Jesus conhece a nossa dor, Jesus conhece o nosso problema. Quando essa mulher tocou, ela pensou assim: eu só quero ser curado, tá bom já. E às vezes nós oramos assim: eu só quero isso, e tá bom. Deus não faz um milagre pela metade. O milagre de Deus é completo. E ele parou tudo, ele olhou, e essa moça, quando ela tocou nele, talvez ela não apenas tenha pensado que se eu só tocar eu não vou purificar, eu não vou contaminar ele, mas ela poderia ter vergonha da sua enfermidade. Que mulher, na nossa época e naquela época pior ainda, que mulher que ia querer chegar em Jesus: Jesus, me cura porque eu tenho uma enfermidade vergonhosa. Era vergonhoso. Eu acho que ela chegou por trás, talvez para não ser reconhecida: vou ser curada e a minha vergonha vai ser sarada, vai passar, vai acabar. E a revelação de Deus para mim e para você essa noite é que há pecados, é que há enfermidades não apenas carnais, mas enfermidades espirituais que nos envergonham. E há uma enfermidade que muitas vezes eu e você temos vergonha até de confessar para Deus. É sujo, é nojento, é vergonhoso. Até quando eu chego diante de Deus, eu falo: Deus, só me perdoa pelos meus pecados. Eu não consigo nem falar, nós não conseguimos nem pronunciar. Mas a cura de Deus, ela não é apenas uma cura carnal, ela é uma cura completa. A salvação, ela é uma salvação completa. Ela visa salvar e nos tirar de tudo aquilo que tem nos impedido de ter uma vida completa, uma vida livre, aquilo que tem nos escravizado. E essa mulher era escrava dessa vergonha, essa mulher envergonhada, ela estava ali, e Jesus parou tudo, e ele olhou para o lado. Muitas pessoas estavam apertando Jesus, mas ele sabia, Jesus poderia simplesmente olhar e falar: opa, alguém me tocou, peraí, foi essa mulher aqui, você me tocou, filha. Ele poderia simplesmente fazer isso, mas ele queria uma atitude dela, uma atitude de coragem, uma atitude de não se esconder atrás do pecado, de não se esconder na multidão. Essa mulher teve que ter coragem, e ele chamou ela, e ele falou assim: alguém me tocou, quem foi? E ele foi olhando, e os seus discípulos falando: mestre, está todo mundo apertando o Senhor, está todo mundo encostando o Senhor, está todo mundo te apertando, como que o Senhor me pergunta quem me tocou? É lógico que alguém tocou, todo mundo está te tocando, eu estou encostando, ele está encostando, está todo mundo encostando no Senhor. Jesus falou: não, alguém me tocou de forma diferente. Um milagre vai acontecer nesse lugar, um milagre, alguém foi curado, mas esse milagre não está completo. O milagre não é a cura, o milagre não é a cura foi só uma consequência do milagre. Alguém me tocou de uma forma diferente. Aí a mulher apareceu, talvez envergonhada, falando: eu toquei. E a palavra diz que ela contou tudo o que havia acontecido. Ela contou o seu sofrimento para Jesus. Jesus já sabia, Jesus já conhecia. Talvez na sua oração matinal, no seu TSD, que Jesus orava sempre, Deus já havia lhe dado a orientação e falado: vá àquela direção, ali haverá um milagre, ali há uma mulher, ali há uma cura. Deus era específico com Jesus. O Espírito Santo estava ali ministrando em seu coração. Jesus queria operar o milagre completo. E ele pegou essa mulher discriminada, isolada, ninguém. E a primeira coisa que ele fez foi valorizá-la, foi trazer valor para ela. Ele olhou para ela e disse: filhinha, a tua fé, foi a sua fé, não foi a de ninguém aqui,
foi a sua. Você tem fé. Ele valorizou ela. Ele deu uma nova perspectiva para ela. E ele falou que a sua fé te salvou. Ela havia sido curada. Mas agora, a palavra que ela pode ser interpretada como cura, mas se você for olhar no seu real sentido, essa cura significa salvação. Ela havia sido curada, mas quando ela falou, quando ela foi exposta, quando ela trouxe a sua vergonha a público, ela foi salva. Ela foi liberta de todo aquele sofrimento. A bênção que o Senhor tem, a promessa, a cura, o milagre que o Senhor tem para nós essa noite, Ele é mais do que uma cura carnal, mas Ele é uma salvação. O Senhor está ministrando liberdade, o Senhor está ministrando salvação. É isso que o Senhor tem ministrado à nossa igreja, mas para isso nós precisamos ter fé. Para isso nós precisamos crer verdadeiramente. Nós precisamos ter atitudes de humildade, reconhecendo que somente Deus pode fazer. Nós precisamos ser inconformados com a nossa realidade. Nós não podemos aceitar, não podemos. Não adianta, não é a adversidade, não é o problema, não é a enfermidade. Eu não me conformo, porque eu sei que Jesus tem poder sobre tudo. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Jesus tem poder sobre tudo. E a terceira atitude é que nós temos que ser corajosos. Não adianta eu ser humilde, eu reconhecer que Deus pode fazer, eu não aceitar se eu não tiver coragem para agir, se eu não tiver coragem para me expor, se eu não tiver coragem para trazer as minhas vergonhas a público. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. E a última característica, versículo 34. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tema, não olhe para o que as pessoas estão dizendo. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. A quarta característica de uma pessoa que crê, de um discípulo que crê, que teve uma experiência com Deus, que encontrou Jesus, é que ela é uma pessoa firme. Firme, que ela tem as suas convicções firmes, firmadas em Deus. A primeira característica é que ela é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa inconformada, ela é uma pessoa corajosa e, por último, ela é uma pessoa firme. O texto diz que enquanto Jairo estava indo com Jesus à sua casa, e Jesus parou para atender essa moça, Jesus parou para mostrar para Jairo que ele não se importava apenas com a filhinha de Jairo, mas que ele se importava com a filhinha de outras pessoas também. Que ele não se importava apenas com a filha daquele homem poderoso, influente. Ele não fazia acepção. Ele se importava com aquela moça. Aquela moça já havia sido curada, mas o milagre ainda não estava completo. E quando ele estava ali, operando aquele milagre, quando ele estava ali nos dando essa lição, nos ensinando, vieram algumas pessoas e disseram para Jairo: Jairo,
deixa quieto, acabou. Sabe, não mexe mais nisso não. Deixa Jesus continuar curando aí, porque a sua filha já morreu. Já acabou. Você fez, você tentou, mas agora acabou. Acabou. Mas a palavra diz, isso é muito forte, que Jesus não deu ouvidos, que Jesus não ligou, que Jesus nem deu bola para o que as pessoas estavam dizendo. Ele olhou para Jairo, continuou fazendo o que ele estava fazendo, e ele olhou para Jairo e ele disse: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Para de olhar para o que as pessoas estão dizendo, não olha para as circunstâncias, não olha para os problemas, não olha para o que eles estão falando. As pessoas vão falar muitas coisas, as pessoas vão falar muitas coisas, mas agora você tem uma oportunidade, Jairo, a oportunidade de não olhar para eles, mas olhar para mim. Jesus está falando para nós, Jesus está nos dizendo: olha para mim, não olha para o que as pessoas estão dizendo. E eles foram olhando, andando, e eu imagino que a cada passo que Jairo dava em direção à sua casa, sabendo que Jesus poderia até ter falado, mas a sua filha já estava morta, os seus sonhos já haviam morrido, a sua esperança de um futuro, a sua esperança de continuação na sua família, a sua família já estava morta, ali acabou. Ele sabia, e a cada passo que ele dava, não era fácil, mas ele foi andando e pensando: Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo, eu vou andar, eu vou olhar, eu vou prosseguir, Jesus está comigo, Jesus está comigo. E chegando na casa, Jesus, olhando aquela situação toda ali, havia já uma cerimônia preparada, já havia um funeral preparado, com pessoas que choravam ali, com pessoas que cantavam a Deus, com carpideiras, né, que eram pessoas que estavam ali apenas para chorar e para se lamentar e para lembrar da vida que essa menina teve, e pessoas muito tristes também, porque era uma criança, era uma história ali. E Jesus chegou e falou assim: o que está acontecendo aqui? Por que esse barulho todo? Por que todo esse alvoroço? A menina não morreu, ela só está dormindo. Porque para Deus, a morte é apenas um sono. Para ele, o que já havia acabado, aquele sonho, aquilo que já havia morrido para as pessoas, para as circunstâncias, as pessoas já haviam provado, já estava morto, não tem mais nada ali, já está morto. Mas para Deus não. Para Deus era apenas um sono. E Jesus falou: não, ela está somente dormindo. Mas agora aconteceu uma coisa que eu e você cometemos, fazemos com frequência. As pessoas riram de Deus. A palavra fala que quando Jesus disse essas palavras, as pessoas riram de Jesus. Sabe quando que eu e você rimos de Jesus? Quando nós não acreditamos nele. Quando Jesus fala para você, te dá uma promessa, você está vendo a sua circunstância, você está vendo a sua situação, você está vendo o problema é óbvio, o problema é claro, ele é evidente ali, está acontecendo, todo mundo está vendo. Aí Jesus fala: não, eu vou mudar essa realidade. Aí você fala: Jesus, tá bom, se você tivesse vindo antes, talvez, se o Senhor não tivesse parado lá, para fazer tudo aquilo, para falar tudo aquilo para aquela menina, a mulher já tinha sido curada, ela já tinha sido curada, quando ela tocou no Senhor, a enfermidade dela já tinha passado, e o Senhor sabia disso. Nós começamos a pôr Deus à prova, e a rir de Deus, e a duvidar dele, e falar: não, já foi, se você tivesse chegado antes um pouquinho só, isso era só não ter parado, se você tivesse andado um pouquinho mais rápido, mas não, o Senhor quis parar, quis falar, quis chamar a menina, quis procurar. O Senhor não podia fazer isso depois. O Senhor não podia fazer depois. Nós começamos a colocar obstáculos na frente de Deus. E nós vamos colocando. Talvez você não ri de Deus com a sua boca, mas no seu coração você tem duvidado. Você está rindo e você está falando: isso é loucura, isso é loucura. Isso é loucura. Mas Jesus não se importou com essas pessoas também. Ele nem ligou
para o que essas pessoas estavam falando. E ele continuou andando. E ele continuou andando. E ele foi no seu quarto, ele, os seus discípulos, os pais dessa menina. E a palavra fala que ele lançou uma palavra muito forte. Ele chegou na menina e ele disse: Talita cumi. A menina estava morta. Ali, o sopro, o fôlego de vida já havia saído dessa menina. Ali havia apenas um corpo. E ele olhou para ela e ele disse: Talita cumi. E o texto nos fala que Talita cumi significa: menina, eu lhe ordeno, levante, acorda, desperta. Mas se você for pesquisar, estudar um pouquinho, não precisa pesquisar muito não, você vai entender que quando Jesus disse para essa menina: menina, acorde, ele não disse para ela como um Deus, imperador, uma ordem, levante, ande. Ele fez como um pai amoroso. Quando a sua filha, como se a sua filha estivesse dormindo demais e perdido o horário, foi como se ele chegasse nela na sua língua original, na sua língua materna. Ele não disse na língua do povo, ele disse na língua materna dela. E ele chegou nela e falou: filhinha, acorda, você já perdeu a hora, acorda, você dormiu demais já, é hora de você acordar. Para Deus, isso é simples, é tão simples como o despertar de uma criança. A vida e a morte para Deus é algo tão simples. Deus tem algo para fazer essa noite aqui. O Senhor está operando aqui. Desde o começo do culto das 17, as coisas já têm acontecido, os céus estão abertos, os milagres têm acontecido, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas, curas estão sendo entregues integralmente. E nós temos que receber do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos, e o Valdir irá orar. Feche os seus olhos. Há uma enfermidade na sua vida. Há algo que tem te impedido de viver plenamente. Há algo que tem te atrapalhado, que não tem te deixado viver, que tem sugado a sua energia, que tem sugado a sua força. Há algo acontecendo. Eu quero que você sonde o seu coração agora. O pastor Valdir vai ler um trecho da palavra do Senhor e vai nos conduzir nessa oração. Senhor. Queridos, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. As mesmas mãos, a mesma mão, a mesma que separou as estrelas no céu, a mesma mão que juntou as estrelas, a mesma mão desceu do céu e veio até aquela mulher. Os mesmos pés que andaram sobre os céus, os mesmos pés que andaram sobre as nuvens, desceu aqui nessa noite. O mesmo homem que formou o céu, que fez o céu dos céus, ele fez a tua vida, ele fez você, e ele tem prazer em habitar em você. Por isso o Senhor me deu uma palavra que é para você, cristão, é para você, homem de Deus, mulher de Deus, que já é nascido em Deus, que tem passado por tribulação, que tem passado por angústia, por aflição. Diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, porque Deus se compadece da tua vida. E tu, que é aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras e te fundarei, farei os teus baluartes e as tuas portas de pedras preciosas.
todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecidas em justiça, longe da opressão, porque não te temerás, e também do espanto não se chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei toda a arma forjada contra você, não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Igreja, se você quer receber na tua vida esta palavra que veio do céu, que veio do trono da graça, eu te convido agora a vir aqui neste lugar, e você receberá a bênção do Senhor na proteção na tua casa. Você vai receber a proteção no teu trabalho, você receberá a proteção na sua liderança. A mão do Senhor tem te chamado. Saia do teu lugar, porque nessa noite nós vamos dizer a palavra de Jesus: "Oh, Talita cumi, levanta". Igreja, é para você sair do seu lugar de comodismo. Igreja, você não está desamparada. Você não está desamparada, líder. Na tua célula, aqueles filhos que o Senhor colocou, eu te digo: paz seja contigo. A guerra é do Senhor, a peleja é do Senhor. Então, Talita cumi, levanta, levanta o teu clamor, levanta o teu clamor, levanta o teu clamor. Igreja, olha isso aqui. O Senhor me mostrou antes. Aqui, ó. Olha, abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Muitos de vocês, queridos, não estão vendo. Muitos de vocês não estão vendo, mas está aqui, atrás. Fazei discípulos. Enxergue pelos olhos da fé a multidão que Deus vai te dar. Traga a existência. Levanta o teu clamor agora, igreja. Abra a tua boca e diz: abra a tua boca e diz: paz. Paz seja na minha casa, paz seja na rua da minha casa, paz seja na minha cidade, porque vem o ano aceitável do Senhor. Líderes deste lugar, resplandeça, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Não será chamada desamparada, não será chamada aflita, porque o Senhor teu Deus te compadeceu de ti, porque o Senhor teu Deus ouviu o teu clamor, ouviu a voz que sai do teu clamor. Abra sim a tua boca e eu a encherei. Abra a tua boca e Deus a encherá com palavras que profetizam, com palavras que curam, com palavras que saram, porque as palavras serão colocadas na tua boca, filho, na tua boca, filho, para que você coloque lá na tua célula, coloque lá na tua casa o nome do Senhor, exaltado sobre todos os nomes. A bandeira maior é o nome de Jesus. Então toma posse, aproprie-se. Diga: é para mim esta palavra, eu recebo esta palavra. Escreve, deixa Deus escrever agora, querido, nas tábuas do teu coração. Aquilo que era impossível já não é mais, aquilo que estava difícil, porque para Deus não há impossível, porque para Deus não há dificuldade. Mas filho, abra a tua boca. É para você falar para o teu Deus quais são as tuas razões, quais são as suas inquietações. Oh, eu te digo, aleluia.
a mão do Senhor, que criou os céus, desceu neste lugar para tirar o fluxo do seu sangue, para tirar a morte que estava na sua vida, a morte que estava nos seus projetos, a morte que estava ainda nos seus sonhos. Oh sim, todo espírito de morte, nós já repreendemos, nós já expulsamos, nós lançamos fora, no nome precioso de Jesus, sobre aquelas vidas que temos orado, Senhor, sobre aquelas vidas que temos clamado. Nós entendemos, Pai, que ao abrir da nossa boca e ao levantar das nossas mãos, nós daremos uma ordem no reino espiritual, para que Satanás solte as prisões, para que Satanás tire toda a escama dos olhos que tem nos olhos daqueles nos quais nós temos orado, e tem cegado o entendimento, e tem amarrado o entendimento. Agora nós, como igreja do Senhor Jesus nessa terra, como igreja do Senhor Jesus, nós declaramos que venha a palavra do Senhor, que caia por terra todos os inimigos de Deus, que caia por terra todas as ciladas do inimigo, que caia por terra toda a cegueira espiritual, e que venha e que seja estabelecida a casa do Senhor em nosso meio. Deus, nós rogamos, nós intercedemos, porque a nossa oração é ouvida no céu, a nossa oração tem resposta, a nossa oração, oh Senhor, ela chega diante do incensário do Senhor. As nossas lágrimas, papai, elas são depositadas, elas são despojadas, elas são entregues diante do trono do Senhor, e nós, paizinho querido, como filhos, nós nos rendemos, nós nos humilhamos, nós nos entregamos, porque é para ti, Senhor. Nós temos apenas o Senhor na nossa vida, por isso nós ficamos felizes quando o Senhor parou tudo, quando o Senhor fez o sol parar, por promessa de que estaria com a boca dos teus filhos. O Senhor que retrocedeu, o Senhor que fez, o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o mesmo amanhã, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus desta igreja, e em nome de Jesus, levanta-te, ó Deus de Israel, passeia neste lugar, traga cura, traga libertação. Oh Senhor, nós te pedimos, dá-nos filhos espirituais, dá-nos filhos espirituais. Nós clamamos, oh Deus, como dor de uma mulher que está para gerar filhos, nós clamamos juntamente com teu Espírito Santo. Senhor, apressa-te em nos socorrer. Venha, Senhor, e estende as tuas mãos e nos dê a tua paz, que excede o entendimento. Senhor, nós vamos sair daqui com a certeza de que o Senhor nos tocou. O Senhor nos tocou, e as tuas palavras já foram impressas no nosso coração. Por isso ninguém arrebatará ela da tua mão, porque foi escrita com teu sangue, sangue do Cordeiro, sangue carmesim. Aleluia. Você que veio aqui na frente agora, eu quero que você levante e estenda a tua mão, com a autoridade que Deus te deu, assim, ó igreja, a autoridade que Deus te deu. Você vai levantar as mãos, com a autoridade que você tem. Sabe por quê, filhos? Sabe por quê? Deus, Ele tem aliança com vocês. Deus tem aliança com vocês. O concerto dele não terminou. Levanta a sua mão, igreja.
Todas as vezes que o inimigo vier contra você, levanta a tua mão e fala: sai, 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 no nome de Jesus. O que te assola, o que te aflige, você em nada tem com o príncipe deste mundo. Você é de Deus. Você é de Deus. Não permita que nada que o Senhor fez na tua vida seja esquecido. Deus vai cumprir todas as promessas, porque Ele é Deus, mas é porque Ele também te ama. Você tem pedido filhos espirituais, você tem pedido por salvação na tua casa. Quem aqui está pedindo por salvação na sua casa? Salvação dos irmãos para voltarem para Jesus, as irmãs que estão desviadas. Queridos, tem um tipo de oração que você tem que fazer em Deus, e é uma oração de autoridade contra o inferno. Olha bem para mim. A tua luta não é contra a carne e o sangue. A tua luta não é contra a tua família. Mas eles estão aqui ao derredor. Mas você foi eleito por Deus para apregoar o ano aceitável do Senhor e endireitar os caminhos tortuosos. Você tem palavra de Deus na tua vida. Então você vai orar pela tua família diferente. Qual que é a estratégia? A autoridade que Deus te deu é colocar o nome da pessoa, orar, jejuar, clamar, interceder com o Espírito Santo e em nome de Jesus declarando aqui ó, que a cegueira já caiu por terra. Tem gente que ora assim: Senhor, se for da tua vontade, se vai ser salvo. É uma oração errada. Deus amou o mundo e Ele nos mandou pregar o Evangelho. Nós temos que orar porque a vontade de Deus é que nenhum se perca. Então quando você orar, você vai orar: Senhor, toda escama, toda frieza, toda máscara, toda prisão caia por terra em nome de Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra na tua vida, porque Deus escreveu nas tábuas do seu coração. E como você está rogando, aleluia, e como você está rogando por filhos, você está rogando para que Deus ainda abra as portas do céu em nosso favor. Eu vou te convidar rapidamente a abrir aqui esse espaço e intercessão. Você vai voltar para o teu canto, porque nós vamos orar, porque Deus ainda tem mais para fazer nessa noite. Deus ainda quer ouvir o teu clamor, e o pastor Ronaldo vai vir aqui fazer um apelo para aqueles que ainda não receberam Jesus em sua vida. Que você possa, meu amado, abrir a tua boca já colocando agora os nomes daqueles que hão de herdar a salvação. No nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique em oração aí, não vai embora agora, porque você já recebeu e pode dizer: ah, não, já recebi o que era para mim, então eu vou embora agora. Não faça isso não. Fique agora em intercessão em nome de Jesus. Há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso? Essa é a hora de você entregar sua vida para Jesus, entregar a direção da sua vida para Jesus. É você dizer assim: não, chega, eu não quero mais controlar minha vida, eu não quero mais dar destino para minha vida, eu quero que Jesus seja o meu Senhor e meu Salvador. Se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida, mas quer fazer isso agora, do lugar onde você está, levante a sua mão. Alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus? Alguém?
Levante a sua mão e diga assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus ama você e enviou o seu filho, seu único filho Jesus, para morrer em seu lugar. E Ele quer lhe dar vida eterna. Mas é necessário que você reconheça o pecado de querer controlar a sua vida e entregar a sua vida para Jesus. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Mais alguém? Levante a sua mão. Levante a sua mão e assim você entrega a sua vida para Jesus. Há mais alguém que quer fazer isso? Mais alguém? Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, quero orar por você. Em nome de Jesus. Deus é bom. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Você pode repetir comigo a oração de entrega. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim naquela cruz. E eu agora entrego a minha vida para Jesus. Eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Jesus é bom, né? E continua transformando vidas. Amém, irmãos? Pois é, Jesus é maravilhoso e Ele tem coisas tão lindas para nós. Tenha fé. Diga para o irmão que está do seu lado assim, ó: tão somente creia. Amém? Tão somente creia. Veja só, amados irmãos, nós devemos ser aqueles que olham para essa mensagem e têm fé para tomar posse e aplicar na vida, e aplicar na vida, e aplicar na vida. Nós precisamos ser humildes para aplicar isso na vida. Nós precisamos, amados irmãos, ter coragem para aplicar isso na vida. Amém? Nós precisamos ser firmes para aplicar isso na vida. Amém, irmãos? Vamos fazer isso constantemente, com perseverança, porque Deus espera que nós sejamos homens e mulheres que tenham fé para aplicá-la no dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, o maravilhoso amor do Pai, que a graça do Filho que morreu numa cruz por nós, que a comunhão nos faça um, que o poder e a unção do Espírito seja derramado na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vai em paz, vai na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Tenha uma semana super de Deus.